Dizem que, ao cair da tarde, quando Jerusalém respira o vento que vem do deserto, alguns salmos voltam a caminhar entre as pedras antigas, quase como peregrinos que jamais se cansam. Entre eles, o Salmo 14 ergue-se como um estandarte de lucidez, um canto de Davi, nascido em dias em que a injustiça se multiplicava e a confiança parecia escassa. Não é difícil imaginar o jovem rei, percorrendo o palácio em passos lentos, escutando as murmurações do povo, medindo, numa balança invisível, a distância entre a aliança e o coração humano. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Não era uma negação intelectual, mas moral, a recusa em viver como se o Senhor visse. Na língua dos pais, o insensato é naval, aquele que endurece e gasta a alma no desprezo do sagrado. E o salmista, com a coragem dos profetas, escreve um espelho. Deus olha do céu, e vê que todos se extraviaram, que não há quem faça o bem por si. Este olhar, longe de condenar apenas, acende a chama da techuvá, o retorno, porque a palavra que desnuda é a mesma que cura. O Salmo 14 fala com a gravidade dos dias escuros, mas abriga uma esperança. Ele denuncia a opressão dos pobres, o peso que recai sobre aqueles que clamam por pão e justiça, e pergunta quanto tempo os poderosos devorarão o povo como quem come pão. Porém, o canto não para na denúncia. Existe nas suas linhas um suspiro: ó, que de Sião vem a salvação de Israel. É como se Davi, entre a memória do pasto e a espada, entre a tenda e o trono, reconhecesse que arrependimento e perdão não são apenas atos penitentes de indivíduos, mas respiração de um povo inteiro que se volta para o rosto de Deus. Quando este salmo floresce na alma de quem o reza, ele desloca a culpa de um lugar distante para o íntimo do peito. Não é apenas o mundo que erra, somos nós, eu e você, que aprendemos a viver sem vigiar o coração. E então o salmo conduz a um vale silencioso, onde o orgulho é posto no chão, e as mãos que antes apontavam, agora se abrem. Arrependimento, aqui, não é desespero, mas um retorno confiante. Aquele que confessa volta à casa do Pai, certo de que a misericórdia, o resed, a bondade fiel, é o fundamento da aliança. Perdão, por sua vez, não é um esquecimento superficial, e sim o renascimento de quem foi tocado pela luz. É o azeite derramado sobre feridas que finalmente respiram. Como um documentário sagrado, o Salmo 14 avança em quadros. Deus olhando do alto, a cidade, com seus becos e mercados, onde a ganância e a pressa se erguem como ídolos, os pobres, que resistem com orações, e por fim, a promessa de restauração. Esta promessa não é uma fuga da história, mas a sua reorientação. Nas noites em que Jerusalém dorme, a voz que sussurrou a Davi, continua sussurrando aos que acordam com o coração pesado: volta e vive. Em tempos modernos, quando a velocidade nos dilui e tudo parece cálculo, a palavra do Salmo volta a ser confissão e cura. Há insensatez na nossa maneira de ignorar o outro, na indiferença à fome, na violência que se camufla de opinião. E há também a possibilidade real de uma vida nova. Quando escutamos o olhar de Deus, porque o olhar dele se escuta, libertamo-nos de viver como se estivéssemos sozinhos. Comparado a outros cantos, o Salmo 14 é uma lâmina de sobriedade. O Salmo 51 abre o coração ferido de Davi, num arrependimento pessoal que pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Salmo 32 canta a felicidade do perdoado. Bem-aventurado aquele a quem é perdoada a transgressão. O Salmo 130 clama das profundezas, e espera mais do que as sentinelas pela manhã. Todos esses são rios que desembocam no mesmo mar. O Salmo 14, porém, amplia o horizonte. Não apenas eu, mas nós precisamos de redenção. Não apenas meu erro, mas nossa estrutura de egoísmo exige uma intervenção de graça. Há ainda um irmão quase gêmeo, o Salmo 53, que repete, com pequenas diferenças, a mesma denúncia. A tradição percebeu: quando algo se repete na Escritura, é porque o menino teima em não ouvir. A insistência é amor pedagogicamente paciente.
É significativo que o salmo termine com Sião. A salvação que vem de Sião é mais do que um lugar, é a certeza de que Deus habita a história com misericórdia. Este final ilumina o início. O insensato diz: não há Deus, e Deus responde com presença. A cidade diz: cada um por si, e Deus responde com aliança. O coração diz: meu erro é grande demais, e Deus responde com perdão que não se cansa. A vida de quem ora este salmo aprende a arte do retorno diário, reconhecer a sombra, entregar-se à luz e andar. Aos poucos se descobre que arrependimento não é um momento isolado, mas uma forma de viver, e que o perdão não é um prêmio, mas uma fonte onde nos banhamos sempre que a poeira do caminho pesa. Hoje, quando as telas acendem mais depressa do que as orações, quando a língua se solta mais fácil do que o silêncio que cura, o Salmo 14 nos devolve o essencial. Deus vê, e seu ver é amor que corrige. Ele desce ao lugar dos simples, ampara os fracos, confunde a lógica de quem devora o pobre e reergue a esperança. Talvez por isso, a cada leitura sejamos levados a rezar pelo mundo inteiro, pelos que erram, pelos que sofrem com o erro alheio, e por nós que transitamos entre um e outro lugar. O caminho de volta está aberto, o perdão, a porta, a casa, iluminada. Que a última palavra do Salmo, a restauração, seja também nossa primeira decisão ao amanhecer. Fechar os olhos, respirar, e dizer: ensina-me a viver na tua presença. Nisso há paz, porque diante do Deus que vê, somos vistos com misericórdia, e a alma descansa, reencontrando a fé que sustenta, e a paz que permanece.